Salmos de número 84, versículo 11. O salmista diz assim: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam em retidão. Então, assim, né? Pensando aqui algumas coisas para dividir com vocês, assim, sobre o sol, né? O sol, eu gosto muito dessa expressão, é linda demais. Dizer assim que Deus é um sol, é gostoso saber disso. Sabe, porque o sol, né? O sol é vida, o sol é grande, o sol alumia, entendeu? É tão gostoso um dia de sol, né? O dia de sol é o dia de abrir a casa, de lavar a roupa, secar tudo. Então, Deus como sol, Deus ele é abrangente, ele é maravilhoso, sabe? E é muito bom saber isso. Sol e escudo, escudo é proteção. Mas eu pensei mais algumas coisas aqui, sabe? Porque aqui no final vai ter uma restrição, né? Então, assim, o sol, me lembrei agora de uma expressão, né? Que eu ouvi uma frase assim, que a luz do sol é para todos, mas a sombra do onipotente é para aqueles que buscam intimidade com ele. É mais ou menos assim que eu ouvi, muito interessante. Então, assim, o sol, ele precisa ser na medida certa. Porque, por exemplo, se você passar um dia inteiro, 12 horas no sol forte, você vai se queimar todo. Então, assim, o sol, ele queima também, o sol queima. Entendeu? Agora você vai pensar assim, e agora? Você vai dizer que Deus tem que ser na medida certa, que Deus queima, que Deus queima também, sabia? Deus queima também. Fiquei pensando assim, que aqui tem uma restrição, né? Não negará bem algum aos que andam em retidão. Então, precisa estar em conformidade com esse sol. Esse medida certa seria o quê? O sol na medida certa, Deus na medida certa. É assim que nós devemos estar em conformidade com Deus. Né? Não adianta você aqui imaginar, Deus é o sol, mas se você, para você usufruir bem desse Deus como sol, como provedor, como escudo, você e eu precisamos estar em conformidade com ele. Porque de repente a pessoa ela aí está revestida, armada do mal. Porque assim, o mal é uma realidade também, né? O mundo espiritual ele é real. O mal também é uma realidade quais são os sinais? A pessoa rancorosa, odiosa, vingativa, você está toda revestida aí do poder do mal, da malícia, da maldade. Você vai se chegar a Deus assim, você vai se queimar. Deus como sol, ele queima também. Vai haver um repúdio, porque não tem comunhão, entende? Então, assim, muito bom saber que nós podemos fazer essa limpeza. E Deus, ele nos limpa. Podemos fazer essa limpeza aí, né? Para poder usufruir da presença de Deus. Né? Pega todos os benefícios de Deus como o sol, vamos dizer assim. Entendeu? Então, é só assim para nós lembrarmos que não é de qualquer jeito, assim, sabe? Nós precisamos fazer uma autoanálise, né? Verificar aí, de repente você não consegue sentir a presença de Deus, parece que Deus não ouve, não consegue receber aí. Dá uma examinada aí, vê como anda, né? Os seus sentimentos, a sua mente, o teu coração, vê se não tá reinando aí o mal, o ódio. Se for assim, tem esperança. É só se limpar, pedir para ele te limpar. Aí então nós podemos receber bem isso daqui, né? E sermos um com Deus, tá bom? Poder usufruir de Deus como um sol,
como provedor, como vida, a vida de Deus em nós, trazer a presença dele até nós, sabe? Tá bom? Então pense sobre isso, que Deus nos abençoe, Deus te proteja, te ilumine, e você encontre aí, né, essa intimidade com Deus, tá bom? E você tenha lindos dias aqui na face da terra, na presença do Espírito Santo, dizendo que Deus é bom e sentindo Ele como o sol que te alumia, que te direciona, que te dá alegria, que te dá paz. Só coisas boas, né? Que promove vida. Tá bom? Que Deus te abençoe hoje e sempre.